Sim, eu ouço música russa. E a trilha sonora perfeita para o episódio de hoje, que é sobre a vodka. Essa bebida que veio das terras geladas da Rússia e é muito popular aqui no Brasil. Eu sou Lei D'Agostino e te convido a criar novos hábitos e começar o que não tem preço. O que vai definir uma boa vodka é a sua pureza, e você consegue perceber isso através do olfato e do paladar. O álcool é muito mais suave e ele não agride muito a sua garganta quando você prova. Dependendo da matéria-prima, você consegue perceber algumas particularidades na vodka. Por exemplo, uma vodka de batata, ela vai ter uma característica mais untuosa. Uma vodka de centeio, por exemplo, mais condimentada. E uma de uva vai ter uma percepção cítrica nela. Como boa parte dos destilados que conhecemos, a vodka tem sua origem medicinal, assim como o uísque, aquavit, entre outros. Há controvérsias quanto à sua origem. Russos e poloneses brigam pela sua maternidade, mas independente de quem inventou ou criou a vodka, é inegável o papel que a Rússia teve na popularidade dessa bebida. Bom, não importa se você é russo, polonês ou brasileiro, em se tratando de destilados ou bebidas alcoólicas, sempre com moderação. Eu costumo tomar vodka pura, com gelo. Às vezes estou em casa, quero tomar alguma coisa, eu gosto. Eu gosto de um dry martini batido com vodka. Algumas versões de old fashion com vodka. Então, sair desse lugar da vodka, da caipirosca, de drinks mais simples e fazer coquetéis com ela. Eu vou preparar para vocês agora um coquetel clássico de vodka, o Cosmopolitan. Por mais que agora o Cosmopolitan esteja talvez um pouco esquecido, ele foi muito importante para uma retomada da coquetelaria que nós estamos vivendo agora. Ele foi criado por uma bartender mulher, pensando num drink de piscina, num martini de piscina, mas o martini é transparente, não tem cor, então ela resolveu usar o suco de cranberry para dar um pouco de cor e mais vida a esse drink. E de fato, um drink vermelho na piscina é muito glamour, né? Você deve se lembrar dele da série Sex and the City, mas também ele era o favorito de Madonna, que acabou levando esse coquetel para a Europa. Aliás, você sabe a diferença entre drink e coquetel? Para mim, drink é tudo que você pode beber. Coquetel, ele tem que ter um pouco mais de complexidade, então ele tem que mexer com seus sentidos, olfativo, visual e gustativo também. Então, para mim, o Cosmopolitan é um coquetel. Já peguei a vodka, o limão, o Cointreau, claro, e suco de cranberry. Eu começo o meu Cosmopolitan com suco de limão. É sempre bom espremer o limão na hora porque ele está mais fresco, então fica mais saboroso também. 10 ml de Cointreau. Se nós pegarmos a estrutura do Cosmopolitan, ele é muito parecido com uma margarita. É uma estrutura de drink que vai destilado, cítrico e um licor, normalmente um licor de laranja. E aí, suco de cranberry. E a vodka, partes iguais de suco de cranberry e vodka. Bom, falta o gelo e bater, né? O Cosmopolitan é um drink batido. Se você não sabe o que é um drink batido, ou coquetel batido, assista o primeiro episódio que eu explico um pouco sobre técnicas de preparo de coquetéis. Preparo minha coqueteleira e agora vem aquela parte que você precisa colocar bastante energia. Quanto tempo para bater? O suficiente para você pegar a coqueteleira e escrever seu nome nela assim, ó. Eu sempre deixo a taça no freezer para ela ficar bem gelada, porque eu sirvo esse coquetel direto sem gelo no copo ou na taça. Então, para não dar um choque térmico e o drink morrer logo, é sempre bom estar bem gelado. Eu vou finalizar ele com uma casquinha de laranja, mas antes, repara na cor. Dá vontade de mergulhar, né? E agora, dependendo da sua ousadia, você pode flambar ele. Eu gosto de fazer essa flambada, uma pelo aspecto visual e também traz um defumadinho no drink também. Bem, pessoal, aqui está o nosso lindo e glamouroso Cosmopolitan. Fazer drinks pode ser uma experiência muito rica. Espero que você tenha se inspirado a conhecer um pouco mais sobre o mundo das bebidas. É realmente fascinante. E se você gostou da nossa série e quer ter mais informações sobre criar novos hábitos e começar o que não tem preço, acesse o site priceless.com. Lá você verá um conteúdo exclusivo com diversas informações preciosas. A nossa série chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!